Olá, queridos e queridas, por aqui Danilo Diniz, advogado, especialista em direito de família e sucessões, e hoje eu estou aqui mais uma vez para trazer mais um tema interessante da minha área de atuação, que é o tema da instituição do casamento e as suas modalidades, né? Instituição histórica do casamento, né? O que é o casamento e quais são as suas modalidades de efetivação, né? Quais são suas modalidades para serem feitas, realizadas, né? O casamento nada mais é do que um negócio jurídico entre as partes, no caso os noivos, né? Os nubentes, e um negócio jurídico que é formalizado de forma solene, como é previsto pelo nosso ordenamento jurídico, pelas nossas leis, e entre pessoas, né? Não mais entre pessoas de sexos diferentes, como, né, antigamente a nossa legislação previa. Hoje, o casamento pode ser realizado entre pessoas de sexos, dos mesmos sexos, sexos diferentes, qualquer que seja a orientação sexual, né? E é um negócio jurídico, não deixa de ser um contrato, né? A gente chama no direito de um contrato sui generis, né? Que ele tem um regulamento próprio em nosso ordenamento jurídico. Esse regulamento prevê diversas especificidades a serem cumpridas para que tenha validade jurídica, né? Perante a nossa sociedade, né? Então esse é o casamento, e essa é a instituição do casamento. A conceituação do casamento é um negócio jurídico solene entre pessoas com um regulamento próprio, né? Esse é o casamento. E as suas modalidades são várias, né? As modalidades de concepção do casamento, né? Dessa realização. A modalidade mais famosa, né, e que é a primeira, é o casamento civil, a modalidade mais utilizada em todo o nosso país, né, que é o casamento feito no cartório ou em algum lugar que os nubentes escolham, desde que cumpridas todas as formalidades, né? Essas formalidades são, né, a habilitação do casamento, colocada as proclamas, né, um edital afixado no cartório, para que possa arguir uma suspeição ou impedimento daquele casamento. Então, cumprida todas essas formalidades, o casamento se realiza no próprio cartório, dentro do cartório, com o juiz de paz, ou pode ser num lugar escolhido pelo casal, né, pelos nubentes, pelos noivos, que pode ser já na casa de festas, né, que será realizada a cerimônia. Então, em qualquer lugar que julgue conveniente os nubentes, desde que cumpridas as formalidades, porque até esse local terá aqui um juiz de paz, um tabelião, terão que ser cumpridas todas essas formalidades para que tenha efetividade jurídica esse casamento, né? A segunda forma é uma forma extremamente tradicional, que é o casamento religioso, né? O casamento hoje, atualmente religioso, pode ser feito qualquer religião, né? Qualquer religião que os nubentes professem podem ser realizadas essa cerimônia do casamento. Porém, é bom que se lembre, deixe bem claro aqui, que o casamento, a cerimônia religiosa, ela não traz efeitos jurídicos para o casal. Ela só vai trazer esses efeitos jurídicos da concretização da instituição do casamento quando passar por todos os requisitos do casamento civil, né? Quando acaba ali a cerimônia religiosa, a partir daquele momento tem um trâmite a ser seguido no cartório para que seja efetivada aquela cerimônia que foi feita no âmbito religioso, né? Na religião que os nubentes professam, os noivos professam, né? Então essa é a segunda forma. A terceira forma, uma forma interessante, que é o casamento feito por procurador, né? Uma procuração. Isso acontece quando uma das partes tem uma viagem de última hora, ou quando surge algum compromisso inadiável e que os nubentes querem manter a data do casamento por já terem gastado algum dinheiro, já terem cumprido algumas formalidades e não querem perder aquela data. Então o casamento pode ser dado por procuração. É uma procuração específica, né, com poderes especiais, feita por instrumento público,
E ela tem um prazo de duração, prazo de 90 dias, né? Em 90 dias essa procuração tem que ser utilizada para realizar o casamento, né? Então pode ser uma das partes por procuração ou até as duas partes podem se representar por procuradores e realizar o casamento, né? Então essa é uma outra forma, a terceira forma. Uma quarta forma de casamento é o casamento nunculpativo. Que nome é esse, né? Que nome estranho é esse? O casamento nunculpativo nada mais é do que o casamento realizado numa instituição de saúde, né? Geralmente num hospital, de uma pessoa que está no leito de morte, com risco iminente de morte. Ela está próxima da morte e ela quer realizar esse sonho de casar. E é possível, a nossa legislação está previsto lá que nesses casos abre-se uma exceção e o casamento pode ser realizado diretamente na instituição de saúde, diretamente no hospital, e o casamento cumprir algumas formalidades, né, que não vem o caso aqui porque é extremamente detalhado, né, tem que ter um número de testemunhas, tem que ter toda uma formalidade para que seja realizado, mas pode ser realizado no leito de morte, né? Então é interessante que se divulgue isso, porque muitas das pessoas querem realizar esse sonho antes do falecimento e muitas das vezes não sabem, né, que a nossa legislação prevê essa possibilidade, né? Então uma quinta forma de casamento é a pessoa que contraiu uma moléstia grave, em virtude de uma moléstia grave. Difere-se do nunculpativo, porque o nunculpativo a pessoa está no leito de morte, né? Então tem algumas formalidades para esse tipo de casamento. Para o casamento por moléstia grave, os nubentes não querem esperar a data, não querem adiar a data, no caso do casamento, não querem postergar o casamento. Então eles decidem realizar mesmo com um dos nubentes com uma moléstia grave, estando num hospital. E para isso, terá que ser cumpridas diversas formalidades diferentes do casamento nunculpativo, mas poderá sim ser realizada dentro do hospital. Poderá ser celebrada esse casamento dentro do hospital em virtude de moléstia grave. Então essa é mais uma modalidade, quinta modalidade. Uma sexta modalidade é o casamento consular. Consular, né, como o nome já diz, vem de cônsul, né, de consulado, né? Então esse é um casamento que é realizado entre dois brasileiros, né? Ou brasileiras, ou brasileiro e brasileira, no exterior, que a autoridade consular é quem realiza esse casamento, né? E aí são os interesses próprios, né, daquele casal que está lá fora e decide se casar. É possível, a nossa legislação prevê a possibilidade de que eles casem no exterior, dentro de um consulado, e que a autoridade consular realize esse casamento. E a última modalidade que eu trago para vocês é o casamento putativo. O que seria o casamento putativo? Sempre que eu falo de casamento putativo e que tem putativo na legislação, eu lembro de imaginário. É um casamento que ele só tem efeitos imaginários, né? Ele, na realidade, dentro do nosso ordenamento jurídico, ele não produz efeitos necessariamente, em regra, né? Mas haverá suas exceções, né? O casamento putativo nada mais é do que, por exemplo, um exemplo prático para que vocês possam entender melhor, são dois irmãos de pais diferentes, que não sabem que são irmãos, um irmão, uma irmã, ou um irmão, um irmão, ou uma irmã e uma irmã, que não sabem que são irmãos, não se conheceram ao longo da vida, e que com o passar dos anos se encontraram, se conheceram como desconhecidos, sem saber desse vínculo familiar, e decidem se casar. A partir do momento que eles se casam, esses efeitos, o casamento não pode ter efeitos jurídicos, né? Não pode ser concretizado diante do nosso ordenamento jurídico. Porém, estando os dois nubentes de boa fé, existirão diversos requisitos e diversas questões que serão levadas em conta para a produção de efeitos. Mesmo nesse caso, produzirão efeitos
desde que os nubentes estivessem de boa fé, sem saber que havia esse impedimento para o casamento, né? Então, produzirão efeitos esse casamento desde que eles estejam de boa fé. Porém, numa situação, num caso hipotético, que uma das pessoas está de boa fé e a outra não, para a pessoa que casou de boa fé, produzirão efeitos esse casamento. Já para a pessoa de má fé, não produzirão efeitos esse casamento. Então, o casamento putativo nada mais é do que um casamento imaginário. Em regra, ele não vai produzir efeitos jurídicos. Porém, como aqui salientei, existem exceções que poderão produzir efeitos jurídicos, mesmo esses casamentos putativos. Cabe salientar aqui, né, lembrar que qualquer filho que seja gerado a partir de um casamento putativo tem todos os seus direitos resguardados, né? Produzirão todos os efeitos jurídicos para essa prole que é gerada de um casamento putativo. Ele não fica sem nenhum dos direitos, né? Produz todos os direitos para essa prole. Então, são essas as modalidades de casamento, são várias modalidades, né? Grande parte da nossa sociedade não sabe essa diversidade de modalidades que nós temos e a possibilidade, né, de poder concluir, né, um sonho que muitas pessoas têm e que, às vezes, por alguns contratempos da vida, alguns problemas da vida, não conseguem concretizar. E tendo essas modalidades, poderá, né, existir a chance de concretizar, né, nesses casos que são, muitas das vezes, exceções, né? Então, obrigado por assistirem, me ajudem a construir esse conhecimento, curtam, comentem, compartilhem esse conteúdo, sugiram temas, né, que podem tirar suas dúvidas através de qualquer canal de comunicação e vamos juntos na construção desse conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.